Bom dia a todos. Vamos apresentar o trabalho de manutenção de equipamentos industriais que possui como tema técnicas de manutenção preditiva. Serão mostradas duas técnicas de manutenção preditiva e estas se encaixam na categoria de ensaios não destrutivos, quais sejam medição de espessura de parede por ultrassom e ensaio com líquido penetrante. Vamos começar com a discussão do método de medição de espessura de parede por ultrassom. A detecção de descontinuidades e de corrosão em tubulações de caldeiras ou de tubulações da indústria petrolífera, por exemplo, nas quais não é possível enxergar o aspecto interno desses elementos, pode ser feita através de medições usando instrumentos que operam por meio da propagação de ondas que partem de um transdutor que é colocado na peça em análise. Nesse caso, as ondas que partem do transdutor percorrem a peça em análise, de modo que, ao encontrar uma descontinuidade ou mesmo a face oposta da peça, as ondas refletem de volta para o transdutor, que nesse caso vai atuar como um receptor, e esse sinal é traduzido na forma de medição de espessura, que no caso é a medição por ultrassom. Falhas em tubulações causadas por sobreaquecimento devido às camadas de óxido, aumento da pressão interna devido à obstrução parcial das tubulações podem ser evitadas por meio desse método de manutenção preditiva. O equipamento utilizado juntamente com seus acessórios pode ser visto na imagem. Podemos destacar, dentre esses acessórios, o acoplante, que nesse caso é uma glicerina que deve ser usada tanto na calibração quanto na medição em si, e posta na interface transdutor-peça para permitir um contato perfeito e evitar erros de medição. Pelas imagens, observamos o procedimento de calibração do instrumento sendo realizado. É importante ressaltar que devemos passar o acoplante no instrumento para proporcionar um contato ideal entre o transdutor e o instrumento. Em seguida, verificamos se a superfície que será medida está devidamente limpa e então passamos o acoplante. Daí, partimos para a medição em si, onde colocamos o transdutor em contato com a região que desejamos analisar e verificamos os resultados no mostrador do equipamento. Para comprovarmos a eficácia do método, medimos as mesmas regiões com um paquímetro digital. Agora, vamos abordar o ensaio utilizando o líquido penetrante. Este ensaio não destrutivo é um dos mais utilizados devido ao seu baixo custo, à facilidade de execução e também pode ser feito com peças com diferentes geometrias e tamanhos. Além disso, esse método é capaz de detectar poros, descontinuidades, trincas e outras imperfeições superficiais. O método consiste em 5 etapas. A primeira é a preparação da superfície. É muito importante a limpeza da superfície a qual será realizado o ensaio. Para isso, podemos utilizar escovas de aço manuais ou rotativas e, em seguida, podemos aplicar solvente para retirarmos qualquer partícula que possa mascarar o resultado final. A segunda etapa consiste da utilização do penetrante. Aplicamos o líquido penetrante na superfície a qual desejamos verificar possíveis descontinuidades. O líquido penetra na peça por capilaridade. Em seguida, aguardamos um tempo de no mínimo 10 minutos e no máximo 60 minutos. A terceira etapa consiste da remoção do excesso de penetrante. Aplicamos um removedor adequado para a remoção do excesso do líquido penetrante, mas essa operação não pode demorar muito. A quarta etapa consiste na aplicação do revelador. Aplicamos o revelador na superfície da peça. O revelador consiste de um pó branco, talco,
que por sua vez absorve o penetrante presente nas descontinuidades de modo a revelá-las. A quinta e última etapa consiste da inspeção. A inspeção deve ser feita após a revelação dos defeitos e o inspetor deve fazer os devidos registros, respeitando as devidas normas técnicas. Foram realizados 2 ensaios com líquidos penetrantes. Um foi feito com uma soldagem tirada de um reator de hidrotratamento e a outra de uma soldagem de teste, no caso a soldagem de uma junta. Na soldagem da junta retirada de um reator, podemos verificar que não foram encontradas nenhuma imperfeição. Já na segunda soldagem, podemos verificar que foram encontradas 2 poros, advindas do próprio processo de soldagem. Esses foram os métodos de medição de espessura de parede por ultrassom e o ensaio por líquido penetrante. Gostaríamos de agradecer ao Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em Soldagem pelos equipamentos e estrutura para a realização das práticas. Esperamos que tenham aprendido. Obrigado.